Queria convidar os irmãos, então, para nós iniciarmos a nossa escola de hoje, a nossa lição de hoje, abrindo as nossas Bíblias no texto que nós temos para estudar nessa manhã, né? Lá em Atos, no seu capítulo 12. Atos, no seu capítulo 12. A gente chama de coincidências, às vezes, que nos acontece alguma coisa, que fala, nossa, mas como deu certo, como foi coincidência. A gente fala assim, não é? Mas nós sabemos que é providência. Não, né? Nós vamos trocar as palavras agora, viu, irmãos? Toda vez que você disser, ai, que coincidência, troque a palavra. Olha que providência, não é? E Deus reservou, né, dona Marta, para nós hoje um estudo por providência, coincidindo com a data que nós, não vamos falar comemoramos, mas reservada para falar desse assunto, que é a perseguição da igreja, que é o dia da igreja perseguida. Vocês, irmãos, sabem? Hoje é o dia da igreja perseguida. E hoje, olha o que caiu para a gente estudar a nossa lição. Nós não programamos, nós não contamos os domingos. Houve domingos aí que não teve lição. Aqui a escola foi usada no horário da escola dominical, foi usado para fazer outros estudos. Mas Deus providenciou o dia da igreja perseguida, que é hoje, estarmos estudando a lição que nós temos nessa manhã. Quem tem a lição, quem tem a revista, pode olhar o título da nossa lição: a adversidade e o crescimento da palavra de Deus. Os irmãos vão entender melhor, e nós vamos entender melhor do que eu estou falando, depois que a gente lê o texto e começarmos então a estudar e a comentar o que nós temos para aprender, ou para recordar, ou para guardar nos nossos corações nessa manhã. Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia, acompanhem aí a leitura que nós vamos fazer. Eu queria convidar alguém que queira fazer a leitura, o capítulo 12 do livro de Atos. Alguém quer fazer isso para nós, assim, espontaneamente? Então, vamos ver. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Capítulo 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade,
o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos seus irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A morte de Herodes. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém? Pois é, irmãos. Esse é o texto que nós temos nessa manhã, e pelo lido aí, pelo compreendido já, é um texto bastante conhecido, mas a gente vê por esse texto como a mão de Deus, ela está sempre diante de nós, diante dos nossos irmãos do passado que lutaram para que a palavra de Deus fosse pregada, para que o evangelho fosse anunciado, e esse é apenas um episódio, né? Esse é apenas um episódio que mostra como a igreja, desde o seu início, desde a sua fundação, tem sofrido perseguições. E esse é apenas um episódio. E nós temos visto a história acontecer desde essa época. Nessa época contada pela palavra de Deus. Episódios que ocorreram nessa época que são contados pela palavra de Deus. Mas episódios outros que têm acontecido dessa época para cá, muito assim marcantes, que foram acontecimento após a palavra de Deus ser escrita, que não está registrado, mas nós conhecemos na história, ou conhecemos a história, como a igreja tem sido perseguida. Esse é o estudo que nós temos nessa manhã, mas ao mesmo tempo que a gente lê, ou vê, ou conhece esse episódio e outros semelhantes a esse, a gente vê a mão de Deus atuando, protegendo, livrando
não só nesse episódio, mas em todos que nós temos conhecimento de pessoas que têm dedicado suas vidas para que a palavra seja anunciada e têm sofrido perseguições e Deus tem livrado. Deus tem livrado a cada um deles. Eu acho que mais do que saber que a igreja tem sido perseguida, mais do que isso, é saber como Deus está diante de todas essas pessoas. E aí nós chegamos aqui aos nossos dias. Será que hoje essa igreja tem sido perseguida? Como está a situação hoje? Se ano passado, esse episódio foi na época de Pedro, de Paulo, de Barnabé e muitos outros. Mas e hoje? Será que nós estamos livres da perseguição da igreja? Nós somos a igreja? Essa igreja tem sido perseguida? Quando a gente fala isso aqui onde vivemos, aqui no Brasil, a gente não vê uma perseguição assim como essa. Mas tem sido perseguida. Então eu tenho, assim, eu quero que você guarde essa pergunta para a gente discutir um pouco mais tarde. Que tipo de perseguição a nossa igreja hoje, aqui no Brasil, tem sido perseguida? Depois nós vamos falar também um pouco sobre a perseguição da igreja fora do Brasil, que é onde que a gente vê mais histórias ocorrendo, mais episódios ocorrendo. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas nós temos um privilégio, irmãos, muito grande, de aqui no Brasil, nós não termos nenhum conhecimento da perseguição explícita como essa que nós estamos falando. Mas será que não tem perseguição? Que tipo de perseguição a igreja tem sofrido aqui no Brasil, aqui em Uberlândia, aqui perto de nós? Depois nós podemos estender essa discussão para fora, porque aí nós temos que passar a receber notícias. Quantas notícias temos recebido? Outro dia mesmo, nós vimos um julgamento do irmão José Dilson, que ainda está para sair a sua sentença. Não saiu a sentença dele ainda. Estava conversando com a dona Marta, estava conversando com ela. Ele foi julgado, mas a sentença final está para ser divulgada. 17 de junho. A sentença dele vai sair 17 de junho. Ele foi julgado e o juiz ainda não promulgou. Então esse tipo de coisa lá fora a gente vê muito. Irmãos nossos que dedicam as suas vidas para anunciar a palavra e precisa estar criando estratégia para que isso seja feito. Outro dia mesmo nós fizemos um levantamento de uma oferta para o Márcio, é na Índia que ele está, para poder construir uma escola. É preciso entrar nos países fazendo outras coisas para poder levar a palavra. Países que não abrem as portas para o evangelho, completamente fechadas. Não se pode falar no evangelho, na Bíblia, na palavra de Deus, em muitos países. Por quê? Nós não vamos levar a palavra de Deus a eles. Pessoas que são chamadas, doado as suas vidas para ir falar. Então, perto de nós, às vezes a gente não vê. Graças a Deus, no nosso meio, não tem aqui no nosso país, não tem uma perseguição tão, vamos falar assim, explícita, mas tem a perseguição velada, que é um perigo que nós precisamos falar sobre ela, chamar a atenção, estar atentos a essa perseguição que às vezes você não vê, às vezes você não leva em conta, mas tem levado os nossos jovens para caminhos tantos que não são os caminhos do Senhor. Então, irmãos, dificuldades a igreja sempre teve, desde o seu início, muitas dificuldades. Pessoas que morreram, que doaram suas vidas, sabe? Para que o evangelho chegasse até nós hoje. Para que nós tivéssemos essa liberdade, muitas vidas foram ceifadas.
Qual o valor que nós damos a isso? Porque é muito fácil reunirmos quando quisermos, onde quisermos, falar da palavra em qualquer tom, em qualquer altura, falar da palavra livremente. É muito fácil. Que valor nós damos a isso? Hein, Sebastião, não é verdade? Você concorda comigo? Que valor damos a isso? Às vezes não valorizamos as coisas que temos às mãos. Às vezes não valorizamos. Então é preciso dar graças a Deus, glórias a Deus, a todo instante, porque podemos fazer isso. E quem não tem isso? E quem não pode fazer isso? Irmãos, quem tem Jesus no coração não aguenta sem fazer isso. Eu imagino como essas pessoas vivem sem poder proclamar, sem poder sequer falar da palavra, cantar louvores. O que temos visto e ouvido aí fora, em outros países, é que as pessoas não têm liberdade sequer para reunir, nem para reunir, para ler a palavra, para estudar, para falar sobre as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Não se pode fazer isso. Um dos destaques que eu quero conversar com os irmãos sobre isso que estamos falando é o papel da igreja em relação aos perseguidos. Eu quero destacar aqui no começo 2 versículos, depois a gente vai conversando mais. 2 versículos que nós lemos aí. É o versículo 5 e o versículo 12. Eu vou ler novamente, gostaria que os irmãos estivessem bem atentos aos 2 versículos. O versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, preso. Certo ou não, irmãos? Pedro estava preso. E você sabe para que e por que eles estavam presos? Só um comentário. Primeiro Herodes atinou de prender os apóstolos. Você viu que um foi morto aí, não foi? Foi levado ao fio da espada, não foi que falou aí? Tiago, foi levado ao fio da espada. O segundo não foi porque era o dia da Páscoa. Vocês perceberam aí? Não se podia fazer aquilo naquela noite. Então o Pedro foi guardado na prisão para que no dia seguinte fosse apresentado ao povo. E aqui nós lemos nos versículos anteriores que o povo se agradou daquilo que Herodes estava fazendo. E se tinha uma coisa que Herodes gostava de fazer, é a vontade do povo. Se agradasse o povo, ele fazia. Para sair bem na foto, né? Então Pedro estava guardado no cárcere, versículo 5. Guardado no cárcere, mas o quê? É isso que eu quero destacar, irmãos. É o nosso papel. Esse é o meu papel e o seu papel. Sabe por que Pedro, sabe o que moveu o coração de Deus a livrar a Pedro? Isso aqui. Foi isso aqui. Porque a igreja estava em oração. Que tipo de oração? Incessante a Deus. Por parte de quem? Da igreja, a favor dele. Era uma oração incessante. Todo dia, toda hora. Isso significa incessante. Isso estou certo dessa afirmação que eu vou fazer. Moveu o coração de Deus. Esse é o seu papel, irmão. Esse é o meu papel com respeito à igreja perseguida. Eu não estou sendo perseguido explicitamente, não. Mas tem gente que está, e nós precisamos saber disso. Quando se fala aqui que fulano de tal foi preso, que na China não se pode falar do evangelho porque é preso, que na Índia não se pode explicitamente falar da palavra porque vai preso, e etc, etc, etc. Nós ouvimos, nos admiramos, como a palavra falou aqui num dos versículos, ficamos atônitos, não foi que eles falou aí? Ficamos atônitos, mas que absurdo!
Não é possível isso. Ok. Irmãos, oração incessante por parte da igreja em favor dele. É isso que moveu o coração de Deus. Agora vamos lá para o versículo 12. O versículo 12 fala novamente sobre isso. Considerando ele a sua situação, resolver ir à casa de Maria. Quando ele chegou lá, teve uma surpresa? O que tinha naquele momento dentro daquela casa? Ai, meu irmão, olha, considerando a sua situação, resolvi ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Isso moveu o coração, eu não tenho nenhuma dúvida disso, irmãos. E aí é que eu quero colocar para os irmãos a importância, a nossa importância nesse aspecto. Incessantemente orar em favor das pessoas que estão sendo perseguidas. Incessantemente. Então, esse é dos destaques dessa lição. Apesar de saber das adversidades que todos encontramos ao anunciar a palavra, apesar de conhecer as adversidades, não tão explícitas aqui no Brasil, graças a Deus por isso, não tão explícitas, mas também existe uma adversidade velada, assim, camuflada, e nós sabemos disso, vamos falar sobre isso. Nós vemos a mão de Deus atuar na vida daqueles que se dedicam ou que doam suas vidas para falar desse evangelho. Então, se a gente voltar na história aqui do Brasil, hoje nós temos tanta liberdade, mas como foi o começo dessa história? Todos nós conhecemos o começo dessa história? Como é que o evangelho chegou até nós, ou veio para cá? Como é que foi essa conquista dessa, vamos chamar de liberdade, de anunciar, ou de falar sobre essa palavra, ou de anunciar a palavra de Deus? Como foi essa conquista? Foi fácil essa conquista? Nós conhecemos a história, bem antiga já. Não tão antiga, porque o Brasil não é assim tão antigo, pouco tempo para cá. Mas nós conhecemos a história. Pessoas saíram, missionários saíram de outros países e vieram para cá e doaram suas vidas. Morreram de doenças, com doenças, pragas, e nós conhecemos a história. Não foi de graça, irmãos. Pessoas doaram as suas vidas para que hoje conhecêssemos essa palavra. Qual é a nossa retribuição? Qual é o nosso reconhecimento quanto a isso? Então é preciso que a gente pare um pouco e veja um texto como esse, estude isso, leia isso, veja o que aconteceu nesse episódio, e recordando com esse episódio outros episódios que a história da igreja conta. Onde está o nosso reconhecimento? O que temos feito então para os nossos missionários? Ou nós não temos missionários espalhados pelo mundo inteiro aí? Aí eu estou falando de nós, a segunda igreja, viu? A segunda igreja. Agora estou trazendo para dentro de casa. Vamos falar um pouco de nós. Nós enviamos missionários? Quantos nós temos listado neste ano, mais ou menos? 9. Só a nossa igreja tem 9 que nós estamos cuidando. Cuidando como? O que é isso, cuidar do missionário? O que é isso? O que você está falando aí? Irmãos, tem tantas maneiras de cuidar do missionário. Hoje, eu gostaria, dona Marta, não sei se é possível agora de manhã, mas a gente pode fazer uma lista deles com telefone e e-mail. Eu imagino, eu nunca saí para ser um missionário fora daqui,
Meu filho foi. Murilo teve 2 anos e meio viajando pelo mundo, visitando, conhecendo, pregando, anunciando. E ele me contava muito. Quando ele recebia um telefonema é até difícil, porque eles não tinham lugar fixo, não tem celular, porque nem podia muito, né, outros países, toda semana eles estavam num país diferente. Então o telefone, eu não vou dizer muito não, mas quando ele abria o computador, o e-mail dele, tinha uma mensagem, ele falou que não tinha nada melhor do que aquilo. Para ele era mais do que receber uma oferta. Ele falava sobre isso. É mais do que receber uma oferta. É saber que tem gente lembrando, sabe, preocupado com ele. Para ele aquilo era tudo. Por que a gente não pode fazer isso? Também. Então hoje eu tenho o propósito, irmão, falando sobre isso, convidar a todos, inclusive a mim mesmo, para que façamos isso. Peguemos aí o e-mail, todos têm e-mail? Todos hoje têm e-mail, todos, sem exceção. Cada um tem seu e-mail. Já pensou mandar uma mensagem? Já pensou ele receber lá umas 50 mensagens no e-mail da segunda igreja? Vocês acham que é uma alegria para eles? Fala a verdade. Eu imagino que seja. Eu imagino, se fosse meu lugar, eu ficaria muito feliz. Isso, tem muita gente que está mandando. Vamos intensificar isso, né? Maravilhoso. Então eu queria convidar os irmãos, depois, dona Marta, se for possível. Mas já tem os e-mails todos? Eu vi alguns, mas eu não sei se tem de todos. No mural aqui, ó, em frente ao bebedouro, tem todas as informações, só pegar lá. Então, irmãos, está ali, ó. Nós vamos passar lá, eu vou anotar. Eu vou anotar 2 ou 3, você anota 2 ou 3, você anota 2 ou 3. Já pensou? No final da semana que vem, ele receber aquele monte de e-mails. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz. Dizendo para eles que nós estamos orando por eles. Estamos orando por eles. Né, Samuel? Estamos dedicados. Falou, irmão, vai firme. Dá uma palavra de ânimo para eles. Vocês acham que esses missionários não sentem desanimados às vezes? Essa prova diz que quando a gente foi ajudadores do Murilo, filho dele, na Casa Carol, e era num domingo que nós disponibilizava ajudá-lo, né? E às vezes, igual você está falando, quantas vezes, às vezes ele não pôde ir, mas ele contava com a equipe. Aí nós largava tudo. Você tinha para arrumar alguma coisa, aí ele ligava, e aí, pessoal, está tudo em dia, está tudo certinho? Pode confiar, irmão, nós estamos aqui. Ele, glória a Deus por isso. Então, assim, porque quando ele não podia ir, ele contava com a equipe dele, que ele depositava confiança. Isso era muito bom. Então, eles sentem desanimados às vezes. As dificuldades nos desanimam, irmãos. Não é só dificuldade da palavra, não. Toda dificuldade na nossa vida, a tendência é que nós fiquemos desanimados com elas. Não é? Abate, né, sobre nós desânimos. É natural isso, nós somos humanos, isso é natural. Mas com respeito à pregação da palavra, nós precisamos compreender que as dificuldades não podem ser empecilho para que nós avancemos na pregação da palavra. Para que nós jamais possamos desistir de anunciar essa palavra. E aí nós continuando aqui no texto, lá no final, no versículo 24, o que diz no versículo 24? Entretanto, ou seja, apesar de tudo isso, ou seja, mesmo com tanta dificuldade, mesmo sendo perseguidos como eles estavam, mesmo assim, apesar disso, né, ultrapassando todas as dificuldades, o que está acontecendo? A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Cada dia mais pessoas conheciam a palavra de Deus. Cada dia mais. Esse é um dos mistérios que as pessoas não entendem.
Esse é o maior mistério, que naquela época ninguém entendia. Teve até uma reclamação, mas não é possível. Quanto mais mata cristão, mais aparece. Os cristãos eram mortos, irmãos. Mortos. Jogados na cova dos leões. Eram mortos. E quanto mais cristão morria, mais cristão aparecia. Mas não é possível um negócio dele. De onde está saindo isso? Isso é o grande mistério, irmãos. Isso é a mão de Deus levantando pessoas para anunciar a sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus não vai parar de ser anunciada. Bendito aquele que a anuncia. E olha, eu vou dizer para você, você quer anunciar? Estou falando isso para mim também, viu? Quer anunciar? Não quer não. Azar é seu. Sabe o que eu estou falando de privilégio? Estou querendo falar de privilégio. O privilégio é de quem quer anunciar. Entende? Às vezes a gente fala assim, eu não vou na igreja não, porque não vai quase ninguém. Pois é quem vem é que é abençoado, é quem vem é que tem o privilégio de conhecer as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Então estar presente nos eventos, nos episódios, nas reuniões, inclusive de oração, estar presente é privilégio, não é dificuldade, não é difícil, pode até ser difícil por causa da nossa natureza, mas como é difícil sair de casa. Veja as bênçãos que vão ser advindas disso. Conhecer o amor de Deus. No domingo passado, a dona Mar falou sobre teologia, né? O que é teologia? Conhecimento de Deus? É relacionamento com Deus? É saber o que Deus quer para mim? É saber o que Deus quer de mim? É saber o que Deus quer me dar? É conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Será que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas? Se tem uma coisa que todos lutam, nós todos, eu e você todos, lutamos para saber o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim, o que Deus tem para mim. Enfim, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade? Se eu souber direitinho qual é a vontade de Deus, eu vou fazer, ué. A vontade de Deus você não vai fazer? Aí você pensa que é fácil saber a vontade de Deus para nossas vidas? Irmão, eu falo para você que não é fácil, sabe por quê? Por causa da nossa natureza. Natureza de tendência ao mal. É verdade, todos nós temos uma tendência. A tendência de se afastar. Sabe por que a gente não afasta? É por causa que o amor de Deus é grande demais por causa de mim. Ele me ama muito. Ele não deixa eu me afastar dele. Mas eu deixar comigo, eu caço fora. É por causa da minha natureza. Você entende o que eu estou falando? A gente amolece muito fácil. Sabe, a gente vai amolecendo. A gente vai se afastando. Por qualquer coisinha a gente se afasta. Eu estou falando de mim, irmãos. Não sei, talvez você seja mais forte do que eu. Porque tem uma tendência em mim muito marcante, que é tender a se afastar. Não vou não, amolecer. Não, vou mexer com isso não. Não é eu hoje não. Hoje eu não vou não. Hoje eu não posso não. Aí você tem que lutar. É uma luta, Samuel, uma luta. Não vai precisar de mim não. Sabe que eu já me falei isso? Não, eles não vão precisar de mim não. Ninguém precisa de mim mesmo. É eu que preciso. Na verdade, é eu que preciso me doar. Porque eu fazendo isso, eu vou ser abençoado, eu vou crescer. Aí sim eu vou cada dia mais conhecer a vontade de Deus para a minha vida. É isso que tem que acontecer. É o entendimento de que depende de uma ação minha para que eu possa conhecer mais a vontade de Deus. Depende de uma ação minha. Quanto mais desanimado e afastado, e se afastando, sabe, mais o devorador quer me apanhar. Entende? Vai se afastando. Gosto demais de uns filmes da natureza, lá no Discovery, tem muito. Os animais, quando os leões vão pegar suas presas, é impressionante. Os irmãos já devem ter acompanhado, mas é impressionante. Quando o leão vê uma manada
Ele vai. Aí é o diabo direitinho assim, ó, nas nossas vidas. O que ele faz? Ele vai, fica olhando. Qual que ele escolhe? Que está no meio da manada? Ah, você pensa que ele é bobo? O mais fraco e o que fica desgarrado. Presta atenção para você ver. Pega um filme e vai ver. Sabe tem aquela manada assim, né? Aquele monte de animais. Tem hora que animais, vários, né? Vários tipos de animais que o leão pega, né? É zebra, búfalo, até búfalo eles pegam, tudo. Mas o leão vai olhando assim, vai olhando e fica assim, ó. Parece que ele está de rabo de olho. A manada está lá, ele está olhando ali, ó. Ela agacha assim, ele faz assim, ó, ele fica assim. De vez em quando ele levanta a cabeça e olha assim, ó. É verdade. Aí aquele que começa a desgarrar do rebanho, vai ficando para trás assim, ele é mais fraco, e vai desgarrando. Aquele babau, aquele lá vai embora. Ele vai crau. A gente fica com dó, mas é a natureza. É a natureza. Não é? A natureza é assim, Deus permite. Fazer o quê? E assim são nossas vidas, viu, irmãos? Desgarra do rebanho para você ver. Procure desgarrar do rebanho para você ver. Fica longe do rebanho para você ver. Fala assim, não, hoje eu não vou não. Aí você acha bom, aí tem um filme. Oh, que filme legal. Foi na hora do culto. Na hora do culto passou o filme. Oh, é bom. Filme bonito. Aí no outro dia, tem um outro filme mais chamativo ainda. Deu certinho, na hora do culto de novo. Você pensa que é coincidência? É também providência do mal, viu? Nós falamos no começo, a diferença entre providência e coincidência, tem a providência de Deus, mas tem a providência do diabo também. O diabo providencia as coisas para te desgarrar do rebanho, viu? E vem a Copa do Mundo aí. Certo? E os jogos são 7 horas da noite. 7 horas da noite. Certo ou não? Tudo bem. Tô falando nada, irmãos. Vamos assistir a Copa, viu? Por favor, hein? Não, vai mudar tudo. Essa escola vai ficar de férias agora, hein? Pois é, mas o meu vai. Ele vai ficar de férias. Irmãos, tem 2 tipos de providência. A providência de Deus e a providência do diabo. Pensa que não tem? O diabo providencia tudo para te agradar. Para poder te afastar do rebanho. Então nós temos que ficar o quê? Ligados. Conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, precisa ter comunhão com Ele. Precisa perguntar para Ele. Precisa perguntar para Ele. Eu tenho colocado algo no meu coração, que é muito antigo, que eu ouço isso desde menino. Mas a gente ouve e não pratica. Agora eu vou praticar esse negócio. De um tempo para cá eu tenho feito isso. Se eu estiver muito ruim, eu ponho no meu coração assim, ó. Eu falo para mim, hora que melhora. Hora que melhora. E aí eu esqueço, eu falo para mim, hora que melhora. Eu fico falando isso para mim o dia inteiro. Hora que melhora. Ô tonto, hora que melhora. Irmão, não dá outra, irmãos. Não dá outra. Aí eu bato o joelho no chão. Aí as coisas melhoram, Samuel. Faz isso para você ver se não melhora. Então eu sempre ouvi isso. Hora que melhora. Falei, tá bom. Mas a gente não pratica, sabe, mas não pratica. Aí quando você pratica, quando você exerce aquilo que está no seu coração, que você vence aquilo com a força que você busca em Deus, é uma vitória. Vê se as coisas não melhoram, não é no momento que você mais ora. Vê se não é. Faz o teste para você ver. Agora, dificuldades, cada dia vai aumentar mais, viu? Não precisa ficar pensando, estou livre. Não, pode tirar de sua cabeça. As dificuldades cada dia vão aumentar. As lutas, né? Mas a vitória é muito mais gostosa numa luta grande, né? Venci, esse foi difícil, mas eu venci. Então a vitória é mais doce, nos dá mais alegria quando a gente tem uma vitória numa luta grande. Ótimo, que venham as lutas. Nós precisamos saber como enfrentar essas lutas.
Você pensa que aqueles irmãos desistiram de lutar? Você pensa que quando Estevão morreu, apedrejado por falar das maravilhas de Jesus, você pensa que os outros que viram aquilo desistiram? Você pensa que eles correram com medo de morrer da mesma forma? Você pensa? Ou eu penso? Não, ao contrário. O que aquilo provocou? Mais ânimo para os outros. É aquilo que eu falei, né? É o mistério. Quanto mais matava cristão, mais cristão aparecia. Então, irmãos, que isso sirva de exemplo para nós. E nem estamos sendo mortos. E nem estão nos atingindo, vamos falar, fisicamente, ainda, graças a Deus por isso, ainda, aqui no nosso Brasil, mas aí fora está. Então eu quero que os irmãos entendam o propósito dessa lição. O propósito dela é que nós saibamos que as dificuldades sempre existiram desde o começo da criação da igreja. Sempre. E olha, talvez piores do que hoje. Porque hoje a gente vê pela televisão, tem muita comunicação, tudo é anunciado. Acontece uma coisinha lá na Conchinchina, amanhã apareceu na televisão. Já sei. No dia seguinte já sabe. Você pensa que antigamente era assim? Na época desse povo aqui? Quantos morreram e nem ficaram sabendo? Que os outros não ficaram sabendo? Quantos? Por causa do evangelho. Quantos e quantos foram mortos e nem anunciaram isso? Não é verdade? Hoje qualquer coisinha que ocorre a gente vê. Então a gente pode avaliar como foi nessa época. Na época da perseguição. Na época que os apóstolos foram expulsos lá de Jerusalém. Naquela época onde houve realmente uma perseguição ferrenha. Por todos, aqui nesse texto mesmo a gente vê isso. Os cristãos eram pegos para serem entregues, para serem mortos. Matam esse, mata aquele, joga esse acolá. Por quê? Porque estão anunciando o evangelho de Cristo. Só por isso. Irmãos, isso é muito sério, mas a gente tem que entender que isso sempre existiu e isso sempre vai existir. Mas, por outro lado, sempre a mão de Deus esteve sobre aqueles que se dedicam. E a mão de Deus vai estar sempre sobre aqueles que o buscam. Eu afirmo isso para você assim, sem nenhum medo de errar. Nenhum. Não tenho nenhuma cisma de falar isso. Cada vez mais alto. A mão de Deus está sempre sobre aqueles que o buscam. Não tem nenhuma dúvida disso. Eu pedi que a dona Marta nos falasse um pouquinho, que ela tem mais contato com os missionários, tem mais notícias, nos falasse um pouquinho dessa igreja perseguida. Eu queria dar oportunidade a ela para, nesse final, pudesse fazer isso. Depois a gente pode, então, concluir, se for o caso. Bom dia, irmãos. Ontem à noite, né, Zé Maria, a gente conversando, e eu falei com ele, né? Falei, olha, Zé Maria, veja bem como que é. Nós vamos falar sobre o crescimento da igreja, sobre as adversidades, e justamente amanhã, né, nós estamos voltados para esse evento, que é o Domingo da Igreja Percebida, né, que tem uma sigla DIP. Esse domingo foi criado pela instituição Portas Abertas, e ele foi criado em 87, esse evento, justamente movido por corações que se sensibilizaram com o sofrimento daqueles que doam as suas vidas exclusivamente em prol da causa do Senhor. E sempre comoveu, né? Sempre comoveu corações, e nós sempre tivemos pessoas envolvidas com isso. Mas a intenção era envolver todas as igrejas evangélicas. O ano passado, nós tivemos o envolvimento de 5.021 igrejas evangélicas, que nesse dia se reuniam, lembrando, orando em favor desses servos do Senhor, que foram chamados por Ele para irem e se doarem incondicionalmente, né?
E a gente aqui na segunda igreja já tentou algumas vezes, né? Nós já tivemos alguns momentos de intercessão, momentos em que usamos o culto para isso, mas até hoje não conseguimos fazer com que acontecesse um envolvimento maior. Esse ano não tem uma data assim, fixa, né? O domingo da Igreja Perseguida, ele foi instituído lembrando, então, do que aconteceu em Atos, capítulo 4, que nos dá, então, a ideia de realmente comoção, porque foi quando os discípulos, logo após, né, o Pentecostes, sofreram, então, a perseguição. Então, normalmente, de ano a ano, ele muda. Esse ano, infelizmente, né, ou sei lá, né, eu às vezes não gosto muito de ser muito radical com as coisas, porque ele seria em junho. Mas justamente por causa dos jogos da Copa, ele foi antecipado para maio, né? Um dia, eu ouvindo o pastor Jonas falando, e ele disse que, não sei se era o pastor Jonas ou o pastor John, não me lembro direito, que às vezes ele começou a se reprimir, porque ele começava a reparar que alguns crentes não davam graças a Deus antes de orar, antes de comer, mas davam depois. Aí ele começou a pensar, mas está errado, né? Aí depois ele falou, mas para Deus, importa eu agradecer antes, ou agradecer depois, ou agradecer de manhã, ou agradecer de noite? Será que Deus fica cronometrando o tempo como nós? Né? Então, quando eu li que o dia da Igreja Perseguida tinha sido antecipado esse ano, em razão dos jogos da Copa, né, a gente tem aquele olhar humano, e a primeira tendência é essa, né? Nossa, mas substituindo, né, um evento no qual nós deveríamos dar realmente a primazia, então a gente tem aquela tendência humana de querer julgar. E eu pedi perdão a Deus, né? Porque Deus, eu creio, né, do que eu tenho buscado conhecer, não fica contando os minutos, contando os dias como nós. Essa cronologia é nossa, né? Mas hoje, irmãos, muitas igrejas estão reunidas, orando em favor de irmãos que estão sofrendo perseguições sérias. E aqui eu quero lembrar, então, as perseguições que nós devemos lembrar, que elas acontecem constantemente, em nosso meio e lá fora também. E eu lembro vocês, baseado, então, num artigo que o reverendo Ronaldo Lidório escreveu, um ano passado, me parece, em que ele fala que o olhar dele estava se voltando para esse corpo de Cristo chamado Igreja Perseguida. E ele usou o texto de Atos, capítulo 8, os versos de 1 a 3. Né? Os irmãos devem ter a Bíblia aberta, e nós, inclusive, até já tivemos uma lição falando sobre isso, e eu queria que os irmãos lessem, e até vou pedir a Dânia que venha aqui ler para nós, porque depois, Dânia, eu queria te pedir que orasse também. Então, esse texto foi o texto que ele falou, que comoveu o coração dele, mais do que antes, né, sobre essa situação que não é de agora, é uma situação antiga e que dói realmente o nosso coração. Atos 8, os versículos 1 a 3. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Isso, né? Pode ficar sentada aqui, Tânia, que depois eu vou te pedir para ler. Então, irmãos, ele fala aqui de 3 situações, né, de sofrimento que a Igreja de Cristo passa. E ele menciona o sofrimento emocional, quando ele fala, né, todos tiveram que se dispersar.
E aí ele fala, nós não temos retratos daquela época, nós não temos um registro muito detalhado, porque, como eu disse para vocês, Lucas, para contar toda a história da igreja, né, da igreja primitiva, tem momentos que ele é muito sucinto. Mas aqui, quando ele fala da morte de Estevão aqui, ele usa um tempo maior e fala mais. Mas, mesmo assim, não tem grandes detalhes. Mas, então, Ronaldo Lidório, interpretando isso, ele fala do sofrimento emocional. Imagina as famílias terem que se dispersarem, mudarem do local, deixarem seu modo de vida. Então, eles tiveram que se submeter àquela situação. Então, é um sofrimento emocional. Depois vem o sofrimento físico, né? Nós sabemos que, e repetimos no domingo passado, no outro domingo, Deus determina, direciona o desenvolvimento da igreja. Mas Deus tem a sua vontade, que determina e que permite. E aqui nós vemos a permissão da morte de Estevão, né? Estevão foi morto. Foi morto. E nós vimos que não foi como morrer um qualquer, não. O que aconteceu aqui, que fala para nós no verso 2? Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Sentiram a dor física. Mostra aqui para nós que doeu. Que dói saber que tem um irmão que está sendo oprimido e irmãos que estão sendo mortos. Então, a igreja sofreu fisicamente, a dor física. Aquela dor que nós sentimos quando alguém muito querido está morto. Porque é uma dor que só quem já presenciou, né, ver num momento ali, né, aquele corpo inerte, sabe contar que tipo de dor que é. E nós vimos, então, que o povo, que a igreja, sentiu essa dor física. Então, teve a dor emocional, a dor física e a dor espiritual, que é a que fala para nós no verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encarcerava-os. Gente, imagina só. Chega na nossa casa, arrancam os nossos filhos, nosso esposo, arrancam as mulheres, tiram dali a força. Olha só que dor espiritual. Porque confessam o nome de Cristo Jesus. Então, é a dor física, a dor emocional, a dor espiritual. A igreja perseguida sofre esses 3 tipos de dores. A dor física, a dor espiritual e a dor emocional. E sofrem, às vezes, no nosso meio. Nós sabemos que tem famílias que aquele que se converte até hoje, ele é um pouco rejeitado do seio. Às vezes nós temos palavras, outros tipos de alfinetar. Então, entre nosso meio, mais ou menos assim. E lá fora, então, nós sabemos que isso ainda acontece. Nós falamos recentemente do reverendo José Dilson, é um pastor presbiteriano, e que nós, todos os membros, né, da PMT, nossa agência presbiteriana de missões transculturais, estavam noticiando, pedindo que orassem, que clamassem em favor dele. Ele foi preso, ele foi arrancado da família, foi colocado no meio de marginais. Ele sofreu a dor física, a dor emocional, a dor espiritual, porque ele é diabético. E lá dentro, de tanto sofrimento e por causa da doença, né, ele teve a situação dos dentes estragados, um dente foi quebrado lá dentro. E ele, né, naquele sofrimento enorme, nós sabemos que ele sentia, e outros estão sentindo, essa dor física, essa dor espiritual e essa dor emocional. Então, hoje, irmãos,
nós estamos, como igreja, lembrando que unidos, né, o Brasil inteiro, nós estamos clamando em favor desses que sofrem esse tipo de perseguição. E outras perseguições que nós sabemos que acontecem aí de um modo que às vezes quase nos convencem. Vocês viram recentemente, no Dia das Mães, em São Paulo, muitas escolas baniram do calendário o Dia das Mães, né? Porque falaram que não, que a família hoje, ela já não é mais daquele jeito que foi instituída originalmente, do jeito que está aqui na Bíblia, mas que ainda é família. E que não tem mãe, às vezes não tem pai, porque as famílias estão sendo constituídas diferentemente. E até, não sei se vocês leram ou ouviram algumas pregações, né? Reverendo Silas Malafaia, mas assim, ficou muito bravo, né? E eu não sei assim, de quantos outros, mas tivemos muitas manifestações. Então, ele disse assim, daqui uns dias, lá na nossa igreja também, não vai ter Dia das Mães, não vai ter Dia dos Pais, porque a família não é mais aquela família anterior. Quero. Então, irmãos, nós sofremos, estamos aqui assim, olha. Né? Vejam só, são tipos de adversidades um pouco camufladas, mas que estão tentando nos dificultar a continuidade de pregar o genuíno evangelho. Então, são coisas assim. Irmãos, o nosso tempo está acabando aí, né? Eu ouvi, acho que já o segundo sinal, foi, né? Mas nós não vamos deixar de orar. E o Carlos me falou que tem, o Abel veio me dar a notícia, que tem dois vídeos. São curtinhos, Carlos? Certo. Então, nós vamos ver rapidamente aqui, e logo em seguida, nós vamos orar. A Dânia vai orar para nós. Nós deveríamos ter, acho que um tempo maior de oração, mas nós vamos ter a vigília. Então, eu creio que na vigília, como eu falei, né, Deus vai receber a nossa oração em favor da igreja perseguida, sim, em favor do resultado que o juiz vai promulgar sobre a questão do reverendo José Dilson também. Né? Então, nós vamos ver os dois vídeos. Em seguida, irmãos, eu peço que seja o envolvimento de vocês, aguardando um tempinho mais, né, do nosso envolvimento nesse dia da igreja perseguida. Vamos ver, então, os vídeos. Em um ambiente onde a perseguição, a opressão e muitas vezes a morte se faz presente pela declaração de fé a Jesus Cristo. Esta mesma fé acolhe os corações desses cristãos, fortalece a perseverança, o amor e a esperança. Evelyn é um desses cristãos que teve o seu marido, o pastor Hassim, e sua filha Mercelin assassinados por extremistas muçulmanos que queriam que ele voltasse ao islamismo. Naranasan ko ngayon, hindi kami nakaranas ng magandang buhay sa ministry. Pero believe talaga ako ni Pastor. Kahit walang support, nagtrabaho siya sa Panginoon. Kahit patay siya, magpatuloy ako mag-ministry sa Muslim ministry. Yung kuan ko pangarap ko sa aking buhay. É com esta realidade que há mais de 58 anos, a Portas Abertas fortalece a igreja perseguida e apoia os cristãos locais que vivem em territórios hostis. Dia 25 de maio, você também pode se unir a esta missão ao participar do DIP, Domingo da Igreja Perseguida, e engajar o maior número de cristãos brasileiros nesta causa. Entre no site www.domingodaigrejapperseguida.org.br
e faça a inscrição da sua igreja. 25 de maio é o dia do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Thank you very much, brothers and sisters in Brazil and the churches who are praying for the persecuted church.